Olá, eu sou o Júnior e tenho acompanhado os episódios do História de Valor do Residencial 15 de Novembro. As histórias que eu acompanhei, principalmente a do Sr. Pedro Raimundo, me emocionou e tem alguma coisa a ver com a minha história de vida, então me motivou a contar a minha história. Olá, eu sou o Júnior Fernandes Lima e estou aqui para falar um pouco da história da minha família e de minha trajetória, que começa na pré-adolescência como jornaleiro, passa pelo período que eu cursei Química na Universidade de Juiz de Fora, até me tornar analista do setor de pesquisa da Embrapa Gado de Leite. Sou filho de Pedro Souza Lima, funcionário do comércio, e de Celina Fernandes Lima, dona de casa. O meu pai é muito conhecido em Ubá, pois ele trabalhou por mais de 2 décadas no Armarinho Avenida, o mesmo Armarinho Avenida que continua em atividade hoje. Talvez ele tenha sido, certamente ele tenha sido, o primeiro funcionário do senhor Celso Rodrigues, que é um comerciante muito conhecido em Ubá, aliás, uma família de comerciantes muito conhecida em Ubá, e boa parte do período que meu pai trabalhou no Armarinho Santo Antônio era no prédio que ficava na esquina da Cristiano Roças com a 15 de novembro. Esse prédio hoje não existe mais, pois no final da década de 80 ocorreu um incêndio. Na época, o Armarinho Avenida já tinha se mudado para onde ele funciona hoje, funcionava no local do incêndio a Ferro Rural. O meu avô paterno, senhor Joaquim de Lima, era um padeiro muito conhecido em Ubá e trabalhou por muitos anos, até se aposentar, na padaria Ponto Verde, hoje que hoje funciona, o local onde funciona o Magazine Luiza. Outras histórias da minha família que referenciam a 15 de novembro é que minha avó materna contava que ela levava os filhos para se consultar numa casa que ficava no alto da 15 de novembro. Como se vê, a rua 15 de novembro faz parte da história da minha família. A minha infância se passou no bairro Primavera, que é um bairro que foi fundado no início da década de 70. Nessa época havia resquício de zona rural, tanto é que havia diversas propriedades que se produzia fumo, que se cultivava o fumo. Ainda se vivia a época áurea do fumo em Ubá. Tanto é que o senhor que fundou o bairro, o senhor Lauro Nicolau, também era um comerciante de fumo. E já nessa época, eu me recordo dos meus pais com uma dificuldade imensa para que eu pudesse estudar. De minha mãe lavar roupa para fora, ou de separar folhas de fumo como uma forma de uma renda extra para que se pudesse comprar os livros, numa época que não se tinha dinheiro para comprar livros. O Estado não dava os livros como ocorre hoje. Mesmo com todo o esforço dos meus pais para me manter na escola sem que eu precisasse começar a trabalhar, chegou uma época que as dificuldades aumentaram e eu tive que começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos de idade. E meu primeiro emprego foi na banca da Praça da Dependência, ou conhecida como a Banca da Liene. E a partir daí eu comecei a estudar à noite, né? Eu trabalhava de dia e estudava à noite, sem perder o horizonte, que era através da minha formação que eu consegui mudar a minha condição social. Um tempo depois eu fui trabalhar na Banco Expósito. Nessa época já estava perto do vestibular e foi um período muito árduo, porque no Expósito a gente trabalhava em horários mais extensos. Os finais de semana o jornal chegava de madrugada, a gente começava a trabalhar uma hora da madrugada e até 2, 3 horas do domingo. E mesmo assim, todo o tempo livre que eu tinha, eu procurava estudar. Uma das minhas funções lá era separar revistas. Eu lembro que tinha uma mesa enorme e eu ficava pondo as fórmulas de química, de física, os filos de biologia, com uma forma que eu pudesse memorizar isso, estudar de forma disfarçada. Eu saía do Expósito e ia direto para o cursinho, tá? E foi assim, né? E eu considero esse período que eu trabalhei na banca de jornal um período
muito valioso para a minha formação. Eu pude amadurecer muito cedo, eu passei a ter contato com a leitura, eu melhorei a interpretação de texto, e isso vai influenciar lá na frente para que eu pudesse passar no vestibular. Mas o divisor de águas nisso tudo foi a oportunidade que eu tive. Eu entregava jornal na casa da professora Carla Moreira e da professora Maria Helena Abelha, que era nossa cliente. E elas conseguiram uma bolsa para que eu pudesse fazer o terceiro ano integrado no Sagrado. E isso foi de fundamental importância para que eu conseguisse passar no vestibular. Já na graduação, desde o início do curso, eu notei que o curso seria muito mais, a exigência do curso seria muito maior do que eu tinha imaginado. E eu teria que me dedicar em período integral. Então, para me manter na universidade, eu fazia trabalho de digitação para outros universitários. Essa minha prática de digitação veio da época que eu fiz um curso de datilografia na escola Hamilton, né? Eu trabalhava na LN e tive a oportunidade de fazer o curso na escola Hamilton. Na época era a rua São José ainda, não era o calçadão. A escola Hamilton ficava na rua São José. E fiz o curso e isso me ajudou a me manter. E o meu pai, com muita dificuldade, ele me mandava um dinheiro todo mês para que eu pudesse me manter. Quando passou o ciclo básico do curso de Química, eu vi que eu precisava de fazer um diferencial. E esse diferencial era o quê? Fazer um estágio para que eu pudesse me destacar ou galgar outras oportunidades. Então surgiu um estágio no laboratório que se pesquisava extratos bioativos. Fiz estágio por um período nesse laboratório e com isso apareceu a chance de eu fazer estágio na Embrapa, num projeto similar a linha de pesquisa ou a linha de investigação seria investigar um constituinte presente na forrageira da alimentação do gado que tinha fatores antinutricionais. Então, esse estágio que eu consegui em um laboratório na universidade abriu as portas para que eu fosse fazer estágio na Embrapa. Fiz o estágio e até me destaquei. Isso já perto de eu terminar a graduação. Eu consegui me graduar em Química e após me graduar eu comecei a lecionar e trabalhar numa empresa do setor privado como químico. Em seguida surgiu o concurso da Embrapa a nível nacional. Eu fiz o concurso, passei, a Embrapa me chamou uns 2 anos e pouco depois, e nesse período que eu tinha passado no concurso e não tinha sido chamado, eu continuei lecionando até me efetivar na Embrapa. Atualmente eu trabalho na Embrapa em um laboratório que tem uma linha de pesquisa com micro-organismos com potencial para a produção de biocombustíveis, mais especificamente com micro-organismos celulolíticos que buscam esse potencial em material vegetal ou biomassa, tá? Que é a linha que a gente desenvolve. Os cursos da área de exatas, química, física, são muito famosos porque existe muita desistência do curso, as pessoas não concluem o curso. E comigo, na minha época, também não foi diferente. Eu me lembro que ao final do primeiro ano eu já tinha desistido 20%, 30%. E às vezes eu paro para refletir de onde que eu tirei tanta força para continuar, né? E não desistir do curso. Principalmente no ciclo básico, onde que envolve, além das disciplinas da área de química, física e cálculo avançado, eu pensei que eu não ia conseguir. E da onde que eu tirei essa dedicação, essa força, essa disciplina para conseguir? Inconscientemente eu lembro do meu pai. Eu fico e penso, o que é você ter que repetir no semestre seguinte uma disciplina de mecânica quântica e ter que recomeçar? O meu pai é um exemplo para mim de recomeço.
Ele perdeu a minha mãe aos 27 anos de idade, grávida, e conseguiu recomeçar a vida, reconstruiu a família, que se casou de novo. Quando lá atrás eu me referi que minha mãe lavava roupa ou que separava folha de fumo para que eu pudesse estudar, na verdade não era a minha mãe biológica. É a dona Raimunda, com quem meu pai se casou e continuou a história da nossa família e ajudou e contribuiu para que eu chegasse até a universidade e a me tornar funcionário de uma empresa tão conceituada quanto a Embrapa. Do meio social de onde eu vim, tudo parecia muito difícil. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. Eu acho que o que fez diferença foi o princípio de acreditar na disciplina, no trabalho e em ter foco naquilo que se pretende se conquistar ou se fazer. Eu ressalto que eu não fiz nada sozinho, que muitas pessoas me ajudaram nessa minha trajetória. Os professores, os professores foram primordiais, eles foram além do conteúdo didático, me incentivaram a acreditar que eu poderia chegar no meu objetivo. Eu tive amigos que estiveram presentes na hora certa e os meus pais, que foram primordiais. Sobre os meus pais, eu vou citar um pequeno trecho de um poema da Cora Coralina. Minha mãe dizia que o estudo é a coisa mais fina do mundo. Não, não é. A coisa mais fina é o sentimento. Nesse trecho do poema da Cora Coralina, quando ela fala que é o sentimento a coisa mais fina, foi o sentimento dos meus pais, ou do meu pai, de proteger e de tentar educar da maneira possível, esse sentimento de pai ou de pais, essa proteção, que me impulsionaram para que eu chegasse ao meu objetivo. Eu me orgulho muito da minha trajetória, de ter estudado numa universidade de excelência, de estar numa empresa tão conceituada quanto a Embrapa, e poder estar aqui hoje contando a minha história.